Nós, mais uma vez, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de ministrar a Sua palavra, mesmo reconhecendo que é uma responsabilidade grande em falar da Sua palavra, até porque nós somos limitados, nós somos até mesmo pecadores, então é meio complicado para nós falar de um Deus santo, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso. Então, para nós tem sido essa responsabilidade, mas estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu e, portanto, Ele nos capacita para falar da sua grandeza. Irmãos, estamos aqui pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos o que temos pela graça de Deus. Ou seja, tudo é graça. Então nada depende de mim. A minha existência é graça de Deus. Deus tem propósito para todas as coisas e, portanto, eu preciso vivenciar isso, tudo que tem acontecido, tudo que eu tenho como dádiva de Deus, como graça de Deus. Então a pergunta que fica para nós é a seguinte: que valor eu tenho dado por essa graciosidade de Deus para conosco? Que valor eu tenho dado por essa graciosidade de Deus para as nossas vidas? Então nós temos, como o texto foi, o versículo de missões é pertinente na nossa reflexão de hoje, quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, na minha versão, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, a nossa salvação é graça, é dádiva de Deus. Foi Deus quem nos escolheu, não pelos nossos merecimentos, porque merecimento algum tínhamos para que Deus nos alcançasse. Mas a misericórdia de Deus é tamanha, irmãos, que ela se manifestou antes que o mundo existisse. Isso para nós é uma alegria, uma satisfação em saber que a nossa salvação já estava predeterminada ou predestinada antes que o mundo existisse. Então é motivo de louvarmos a Deus. Então a pergunta, mais uma vez: que valor eu tenho dado à salvação em Cristo Jesus? Qual é o valor? Então hoje nós vamos estudar a vida de um homem, aliás, não estudar a vida de um homem, mas a exortação de um homem que foi semelhante a nós, um homem cheio de defeitos, um homem muito falho, um homem que toda a sua história, até um certo momento, ele agiu na carne, fazendo a sua própria vontade. Mas esse homem, depois que ele reconheceu o valor da salvação, o valor da graça de Deus, ele realmente teve uma vida transformada. E ele foi uma bênção na vida da igreja do Senhor Jesus. E esse homem é um homem bastante conhecido e é um homem que eu me identifico muito com ele, não pela sua espiritualidade, mas pela sua maneira de ser. É um homem temperamental, sempre estava presente, agia por impulso, agia no impulso e estava sempre presente. Era o primeiro a chegar, mas realmente, muitas vezes, as suas atitudes foram desastrosas, tanto para ele, como também para a comunidade. Isso também faz nos refletir, irmãos, que as nossas atitudes,
a nossa maneira de ser. Quando nós não valorizamos a graça de Deus, nós podemos fazer algo que pode prejudicar o bom relacionamento, o bom desenvolvimento do reino de Deus. Então eu gostaria de convidar aos irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias, lá em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Eu acho que o único que está fora da lei aqui sou eu, porque todas as traduções NVI, a minha é século 21. Mas vocês vão se contentar com isso, tá? Mas a palavra de Deus, ela é verdade e ela é bem clara para cada um de nós. Então, na minha versão diz o seguinte: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, querido Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante de grandes verdades, em especial para nós que já somos Teus filhos, temos uma responsabilidade de nos manter puro, santo diante do mundo em que nós vivemos. Fazendo assim, estamos testemunhando do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, em ter nos dado o seu único Filho para morrer em nosso lugar, com o objetivo de nos resgatar do império das trevas, da condenação eterna, para nos levar ao reino do Filho do seu amor. Nos abençoa, prepara os nossos corações para compreender a Tua palavra. E possamos, ó Deus, sair daqui revestidos do poder da Tua palavra, para mais uma semana de atividades e que nós possamos, onde quer que estejamos, possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, nós colocamos como a grande ideia desse texto lido a graça de Deus que nos alcançou e nos constrange a viver de maneira pura, em submissão às instituições humanas, de forma que produza boas obras a outros. Nós vamos discorrer esse texto, a nossa meditação de hoje à noite, baseada nessa grande ideia para nós. Então, nosso tema é a graça de Deus. E nós fizemos uma pergunta na nossa introdução: como temos valorizado aquilo que recebemos graciosamente da parte de Deus? Como nós temos valorizado aquilo que recebemos graciosamente
da parte de Deus. O que nós recebemos de Deus graciosamente? Como diz Tito, a salvação em Cristo Jesus. Esse foi o maior presente que Deus nos deu. Claro, além da nossa vida, além da nossa família, Deus nos deu graciosamente a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos ver aqui nos 2 primeiros versículos, que é o nosso primeiro ponto, que diz o seguinte: a graça de Deus nos constrange a uma nova vida. A graça de Deus nos constrange a uma nova vida. Que vida nova é essa? O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, aliás, 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então aqui nos prova, o apóstolo Pedro está só confirmando, ratificando aquilo que o apóstolo Paulo já havia falado, quando ele diz: amado, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Quando ele falou esses 2 termos, peregrino e estrangeiros, é porque nós éramos no passado, ele estava falando para a igreja que estava dispersa por conta da salvação em Cristo Jesus. Então a igreja já estava dispersa em lugares estranhos, em terras estranhas, vivendo como peregrinos e forasteiros. Então, quando Pedro diz assim, amados, exorto-vos, ele traz essa exortação, e principalmente vocês que andam peregrinando por esse mundo. Então, contextualizando essa peregrinação, somos nós que estamos peregrinando nesse mundo, porque nós não somos mais cidadãos da terra. Quando nós éramos cidadãos desse mundo, nós andávamos cegos, desgarrados e até mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos. Agora nós temos vida. E quando Jesus diz, se alguém, portanto, o apóstolo Paulo dizendo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, se é nova criatura, o resto do versículo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas do passado têm que ficar para trás. Então, como nova criatura que somos, nós temos que viver uma vida santa diante de Deus. Então, é exatamente isso. Quando Pedro estava dizendo, vocês, amados, agora não são mais pessoas, cidadãos desse mundo, vocês são cidadãos dos céus, e como tal, vocês têm que se comportar como cidadãos dos céus. E como é o meu comportamento, como é a minha maneira de viver como cidadão dos céus? Então nós temos aqui alguns princípios e alguns textos que falam a respeito disso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, a nossa atitude como cidadão dos céus é viver pelo Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito nós sabemos. É amor, alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão e domínio próprio. São essas características do cristão que vive pelo Espírito Santo de Deus. Vive através do Espírito Santo de Deus. Então ele continua dizendo, o apóstolo Paulo dizendo aqui as características do cristão. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, está bem claro aqui a exortação do apóstolo Pedro. Vocês, quando ele diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais. Que desejos carnais são esses? Exatamente o que Gálatas está falando. Pedro está só confirmando ou ratificando aquilo que ele já havia aprendido, aquilo que Paulo já estava ensinando, a carta de Paulo que já estava circulando no meio da igreja. E eles tinham consciência do mandamento de Deus na sua palavra, que era viver uma vida pura. E aí ele continua dizendo que combatem contra a alma. E nós vimos aqui a lista de pecado que convive conosco. Será que entre nós, na nossa vida, nós não cometemos esses pecados listados aqui nessa relação? Inveja, ciúmes, facções, discórdias. Será que não existe no nosso meio? No meio da comunidade Batista Videira, no meio da nossa família, no seio da nossa família, será que não há esses problemas, esses pecados? Portanto, nós precisamos, como crentes, como filhos de Deus, e essa é a exortação da palavra de Deus. Não é simplesmente Pedro. E é interessante, irmãos, que Pedro entendeu a graça de Deus. Nós vimos um Pedro desastrado, nós vimos um Pedro que negou a Jesus, nós vimos um Pedro que era tão forte que foi lá e cortou a orelha do soldado porque ele havia dito para Jesus que ele iria até a morte com ele. Mas quando lá na hora realmente de mostrar a sua fidelidade, ele realmente negou a Jesus. Eu não conheço esse homem. E aqui, depois que ele viu, ele reconheceu, ele vivenciou a graça de Deus, ele exorta. Porque a igreja estava dispersa, a igreja estava sofrendo por amor a Cristo. Eles estavam vivendo tão bem. Nós vimos lá no livro de Atos, no começo da igreja, a igreja de Cristo, a igreja crescia, a igreja estava bem, a igreja estava se desenvolvendo muito bem. Mas nós estudamos nos nossos devocionais da semana passada que vem a disciplina de Deus, provando a nossa fé nele mesmo. Então ele permitiu a perseguição da igreja exatamente para provar a fidelidade do seu povo, a fidelidade do povo à sua palavra. E aí eles saíram, e agora Pedro está exortando. Vocês estão sofrendo, mas se mantenham firmes no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Aí o versículo 12, ele diz o seguinte: seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Veja o que diz o apóstolo Pedro lá, só olhando para a Bíblia que você está aberto, o capítulo 1, do versículo 13, ele diz o seguinte, 13 até o 16. Eu vou ler na versão de vocês. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós vemos aqui, na exortação de Pedro, é que nós precisamos, a igreja do Senhor Jesus, claro que ele estava falando para a igreja primitiva, mas essa palavra está direcionada também à igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Não existe mais a igreja primitiva. Toda a igreja primitiva está no céu.
Nós somos a igreja de Cristo no século 21. Portanto, a mensagem ela é real, ela é atual, ela é presente e é dado a cada um de nós. Então, nós precisamos viver essa vida em santidade. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Irmãos, isso é interessante. Isso é importante nós observarmos. Como está o nosso comportamento no meio em que nós vivemos? Lá no nosso trabalho, que testemunho eu tenho dado? Será que as pessoas estão sabendo que eu sou crente? Não porque eu disse que sou crente, mas pelo meu testemunho? Como disse o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício ao Senhor. Então, de que maneira nós estamos testemunhando para o mundo, um mundo tão mau, um mundo tão perverso, e nós precisamos dar um bom testemunho. E Jesus disse lá em Mateus, no grande sermão do monte, quando ele diz, Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois o sal da terra. No versículo 15, vós sois a luz do mundo. No versículo 16 diz o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, há essa exortação para nós, é para que sejamos corretos no nosso procedimento diante do mundo. É muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil ser crente na casa da irmã Leila, porque ela é uma mulher muito espiritual. É muito fácil ser crente lá. É por isso que a irmã Jeane se engana, né? Vivendo muito perto com a irmã Leila. É muito fácil isso. Irmãos, difícil é viver lá com nossos chefes, com os nossos colegas de trabalho, que nós não suportamos. São pessoas chatas. Os nossos subalternos, não é, Cédric? Os nossos subalternos são pessoas que a gente não queria ver e nem viver com eles, mas é permissão de Deus, e Deus está nos provando, Deus está nos disciplinando, exatamente nos deixando, nos fazendo conviver com essas pessoas. Então a exortação de Pedro é exatamente isso. E aí ele diz, nós vimos o seguinte, ser santo é ser separado. Separado de quê? Separado do pecado, da impureza. Isso é que é viver uma vida de santidade. E aí ele conclui o versículo 12 dizendo, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Qual é o tempo da visitação de Deus? É na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o que nós vamos apresentar a Ele? E aí, o que nós vamos receber de Deus? O que eu fiz? Como estão as minhas mãos? O que eu vou levar na presença de Deus? Porque Jesus vai pedir, fazer a prestação de contas. E o que nós fizemos em toda a nossa vida, em toda a nossa história de vida aqui nesse mundo? Portanto, o apóstolo Pedro estava dizendo à igreja, vocês estão vivendo num mundo que não é o de vocês. Eles saíram do meio dos judeus, saíram de Jerusalém, estavam na Ásia Menor, estavam na Europa, lá no Império Romano. Muitos foram expulsos de Jerusalém e estavam lá em Roma. Um povo pagão, gentio, que não conheciam a lei de Deus, não conheciam a palavra de Deus, e eles precisavam testemunhar. E eu pergunto para nós, como está sendo o nosso testemunho diante do mundo em que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em um período que Satanás
está no controle total do mundo. Isso é um fato. Satanás está no controle. E ele no controle, ele faz o quê? Ele descontrola tudo. Quando Deus está no controle das nossas vidas, está tudo controlado. Está tudo muito bem. Mas quando o inimigo está no controle da nossa vida, é o contrário. Está tudo descontrolado. Está tudo bagunçado. E é o que nós estamos vendo hoje no mundo em que nós vivemos. E, portanto, nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso coração para a palavra do Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro está nos exortando. O nosso segundo ponto diz o seguinte: a graça de Deus nos constrange à submissão a todos. Irmãos, também é graça de Deus, Ele nos dá essa submissão. Submeter ao domínio, ao poderio das pessoas, não é fácil. Até submeter a um chefe que é bom, às vezes ainda dá para fazer. Mas submeter a um chefe que é mau, um chefe desagradável, não é algo tão fácil. Mas nós precisamos. E eu gostaria de chamar a atenção para nós, para a submissão não somente aos governantes, mas começando lá na família. E a igreja precisa de uma exortação. Quem exerce autoridade no seu lar? Primeiro, a autoridade é o marido. Então, a palavra de Deus, ela traz exortações de que os filhos precisam obedecer aos pais. A esposa precisa ser submissa ao marido. E só assim, com essa forma, essa maneira de nos submeter, cada um fazendo a sua própria, a própria lição de casa, exercendo a sua função, o seu ministério dentro de casa, as coisas funcionam de uma maneira muito agradável. Nós temos um lar abençoado quando nós somos obedientes aos ensinamentos da palavra. O marido amando a esposa submissa ao marido, os filhos obedecendo aos pais, e nós temos a obediência à palavra de Deus. E quando nós fazemos isso em casa, se torna muito mais fácil obedecer aos nossos superiores. Então veja o que o versículo diz, o versículo 13 e 14. Diz assim: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano. Irmãos, prestar obediência aos nossos governantes na atual situação, só no nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Só por meio da graça de Deus. E nós precisamos prestar obediência e não está falando mal porque a autoridade foi constituída por Deus. E eu faço isso, você também faz isso. Falamos mal dos nossos governantes. Quando nós falamos mal dos nossos governantes, nós estamos falando mal de Deus, porque foi obra de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 13, o versículo de 1 a 7, diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá,
pois é serva de Deus, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem praticar o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que ele é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Então, irmãos, é muito forte e é muita submissão que nós devemos ter para com os nossos governantes. Nós podemos, na escala de prioridade, nós temos Deus em primeiro lugar, porque quando nós somos submissos a Deus, se torna mais fácil ser submisso às autoridades, mesmo que elas sejam infiéis, mesmo que elas sejam filhos do diabo, mas foi constituída por Deus. E, portanto, nós precisamos obedecer por conta da graça de Deus para conosco. Porque nenhum governante veio por vontade nossa. Até porque, eu quero dizer para os irmãos, para muitos aqui, aliás, para todos nós, o nosso presidente, ninguém votou nele. Nenhum brasileiro votou nele e ele está lá. Então você pode dizer, mas eu não devo obedecê-lo porque não foi eu que coloquei lá. Mais uma prova de que foi constituído por Deus. Foi constituído por Deus. Mesmo corrupto como tem sido, os processos estão aí dizendo, mas é uma autoridade constituída por Deus. E eu preciso obedecer, eu preciso reverenciar. Eu não posso andar falando mal. O mundo todo pode falar mal. Ou o Brasil todo, o mundo não. O Brasil todo pode falar mal. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos falar mal, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. E quem está no controle é Deus. E a Ele nós reverenciamos. Mas, por conta de Deus, nós precisamos também suportar ou sujeitar as autoridades. O versículo 14 diz, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Então nós vimos aqui, amados, que Deus ele tem nos orientado através da sua palavra, através desses irmãos, que nós precisamos submeter a essas autoridades, por amor a Deus. E sabendo que quando nós fazemos isso, nós estamos agradando a Deus. E se estamos agradando a Deus, nós estamos prestando culto a Deus. Até mesmo nessas situações tão difíceis, nós estamos agradando ao Senhor. E o terceiro ponto, irmãos, que nós temos aqui, é a graça de Deus nos constrange à prática de boas obras. A prática de boas obras. Então nós podemos ver o apóstolo Pedro dizendo aqui no versículo 15 ao versículo 16, ele disse, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então é através do nosso testemunho, através das nossas boas obras, não é dando dinheiro para as pessoas, mas as nossas boas obras é o nosso testemunho por onde quer que andemos, ou o que nós fazemos, nós testemunhamos de que somos realmente filhos de Deus e fazemos boas obras. Então, Efésios capítulo 5, o versículo 15 a 21 diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo
cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós devemos viver como pessoas sensatas, como pessoas que temem ao Senhor, aproveitando as oportunidades. E nós temos falado muito, e inclusive hoje no momento de missões, a responsabilidade que temos de pregar o Evangelho. Você possa até dizer, mas eu não tenho essa capacidade de sair e pregar o Evangelho, pegar a Bíblia e falar do Evangelho para as pessoas. Mas o seu testemunho, a sua vida cristã, ela já é o Evangelho. Quando você se coloca na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena, você já está testemunhando. E é isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E Paulo foi o exemplo disso. Ele pregava o evangelho na prisão, ele pregava o evangelho entre os gentios, aonde ele estava. Toda a sua vida era realmente um testemunho vivo do Senhor. E aí ele continua dizendo, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, nós temos aqui a orientação de Paulo, a maneira como nós devemos viver. Praticar boas obras é agir com sensatez, é agir de maneira que venha agradar ao Senhor. Eu posso não agradar o meu irmão, mas se eu estou dentro da vontade de Deus, com certeza eu estou glorificando o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós somos taxados de maus. Principalmente aquelas pessoas que nos taxam de maus, é porque elas não submetem às nossas autoridades. Dentro da igreja, a pessoa que mais sofre é o pastor. Porque ele tem que dizer não para as ovelhas. Ele tem que chicotear as ovelhas. Ele tem que quebrar as pernas das ovelhas. Aquelas ovelhas que estão em rebeldia. Claro que eu não estou dizendo aqui literalmente que o pastor tem que massacrar as ovelhas. Mas o quebrar as ovelhas é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é dura para aqueles que não querem obedecer. E nós precisamos obedecer ao Senhor para que nós venhamos a agir de maneira agradável e fazendo a vontade de Deus. O versículo 15 diz, pois a vontade de Deus é que fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos. Então, quando eu faço a vontade de Deus, por mais que meu irmão não goste de mim, ele tem que ver que eu estou vivendo a palavra de Deus. Não é porque eu tenho que dizer, meu irmão, você está errado. Eu tenho que mostrar pela palavra de Deus aonde está o erro, aonde ele está errando e como ele deve fazer para se consertar. É essa a exortação do apóstolo. Muitos daqueles irmãos que foram dispersos, não é porque eles estavam em pecado. Eles estavam sofrendo por amor a Cristo. E eles precisavam entender que também era a graça de Deus em se submeter à vontade de Deus. Nós vimos também aqui o apóstolo Pedro no capítulo 4, só vire a página aí, 1 Pedro capítulo 4, do versículo 8 a 11, diz o seguinte, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros,
porque o amor perdoa multidões de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fala-o com quem transmite a palavra de Deus, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Então aqui nós temos a orientação de Deus. Como filhos de Deus, nós temos que ser servos, obedecendo a palavra de Deus, fazendo, se é servir, eu tenho que fazer por amor. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Qual foi o dom que Deus me deu? Você já descobriu qual é o seu dom? Com esse dom você está praticando boas obras, porque esse dom não é para você, mas é que você venha ajudar o seu irmão, o seu semelhante. Se eu tenho o dom de cantar, eu tenho que cantar para o meu irmão que está passando por problemas. Porque quem canta, seus males espantam. Então é dom de Deus. Então se eu estou triste, eu vou ter que convidar o Tiago, tem uma voz bonita, ou a Bene, ou a Mariana, que tem umas vozes belíssimas. E se eu estou com problema, em depressão até, eles vão me ajudar. Claro que eles não vão cantar um hino melancólico, tem que cantar algo bem alegre para que me tire dessa situação. Então foi esse o dom que Deus lhe deu e você pode, é para o bem dos outros, para a glória de Deus, para tirar o irmão do problema. Se o seu dom é falar, aconselhar, então faça para a glória de Deus. É um testemunho, é um dom e é boas obras, porque você está fazendo para a glória de Deus. Então é esse o conselho, a exortação do apóstolo Pedro, quando ele diz: pois a vontade de Deus é que fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servo de Deus. Vivei como servo de Deus. Servo significa servir. É escravo. Você não tem vontade própria. Eu não tenho vontade própria. A minha vontade é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu venha servi-lo, glorificá-lo e honrá-lo. E aqui ele conclui, é o ponto alto da graça de Deus. O versículo 17. Honrai a todos. Honrai a todos. E nós gostaríamos de ler Filipenses capítulo 2, o versículo 3 e 4. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito de honrai a todos. Filipenses capítulo 2, 4 e 5. Oi. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então nós vemos aí, honrar os outros, não cuidar do seu próprio interesse, mas cuidai uns dos outros. Que o meu irmão esteja em primeiro lugar. Agora, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Então, quando é nosso, como servo de Deus, eu tenho que dividir. E foi o ensinamento de Jesus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Então, isso é honrar a todos. Veja a outra frase que ele diz: amai os irmãos. Vamos ver João,
O Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então nós vemos aí boas obras. O mundo vai ver que nós somos filhos de Deus através de quê? Do amor que temos uns para com os outros. Amar, eu sempre tenho uma definição, eu não encontrei em lugar nenhum, pode ser até que tenha escrito, mas amar significa dar e dar-se. Eu tenho que dar, eu tenho que me dar. Isso é amar. E foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Isso é que é amar. E quando nós fazemos isso, a graça de Deus se manifesta a cada um de nós. Como é difícil dar? É melhor receber. É melhor receber. Para nós, na nossa concepção. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Primeiro, eu preciso amar. Eu preciso me dar. Eu preciso me entregar. E a outra coisa que ele tem, temei a Deus. Nós vamos ver Josué 24, 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Quando ele diz, temei a Deus, eu tenho que jogar os meus ídolos para fora. Eu tenho que colocar o Senhor em primeiro lugar. O próprio Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, ele supre no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. Temos também Salmo 33, versículo 8. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Toda a terra tema ao Senhor. Irmãos, é importante, mas o homem só teme ao Senhor quando ele compreende a graça de Deus. O homem só teme ao Senhor quando ele compreende a graça de Deus. E por fim nós temos honrai o rei, ou seja, as autoridades. Romanos 13 e 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, dai a todos o que lhe é devido. Então nós temos aqui, irmãos, a graça de Deus que nos alcançou e nos constrange a viver de maneira pura e em submissão às instituições humanas, de forma que produza boas obras a outros. Então nós temos aqui a graça, a misericórdia de Deus, e nós devemos testemunhar daquilo que Ele fez em nossas vidas através da exortação de Deus através do apóstolo Pedro. Vamos orar. Querido Deus, querido Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. E nós não sabemos valorizar a esse Deus que Tu és. Porque nós fazemos a maioria das vezes, fazemos a nossa própria vontade. Deixamos de fazer a Tua vontade, que ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E nós fazemos a nossa vontade. E quando fazemos a vontade, a nossa própria vontade, a nossa vida se torna um desastre. Nós vimos hoje, através da lição na EBD, quando Sansão fez a sua própria vontade. Era um homem que nasceu com propósito. Deus o escolheu para a redenção do povo de Israel.
mas foi um homem que teve um coração voltado para as coisas desse mundo. Nós sabemos que o Senhor usou para a tua glória e para a tua honra, mas ele sofreu as consequências e sofreu muito, pagou um alto preço por desobedecer ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda através dessa exortação do apóstolo Pedro, quando nós precisamos nos tornar puro, santo diante de Deus, porque o Senhor é santo. Nós precisamos ser separados das coisas desse mundo. Como diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta mensagem possa ser uma constância em nossas vidas. Nós possamos vivenciar isso para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.